Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não és tu carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos perceber na palavra de Deus que o Senhor Jesus estava na sua terra. Ele estava em Nazaré. E os seus vizinhos, os seus parentes, ficavam admirados com a graça de Deus e o poder de Deus que estava sobre ele. Porque muitas das vezes, quando alguém é muito próximo a nós temos a tendência de não conseguir enxergar quem é de fato essa pessoa. Porque nós convivemos todos os dias, olhamos e vemos uma pessoa comum. Mas cada um de nós tem os seus dons, os seus talentos e as suas valências. E nós devemos ser honrados e respeitados por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sendo homens, atenção, não idolatrados, idolatria é outra coisa. Mas honrar, a palavra do Senhor fala da honra. Mas o Senhor Jesus, no meio dos seus conterrâneos, eles questionavam: de onde é que vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que ele tem? É essa que ele tem? Como são feitas tantas maravilhas por intermédio das suas mãos? Ele não é o filho de Maria, o filho de José, irmão de Tiago. Podemos perceber que havia uma determinada incredulidade, uma dúvida. Quando nós enxergamos com os olhos, mas nós não queremos receber, não aceitamos. Nós vemos, mas não queremos acreditar ou não queremos admitir. Era exatamente o que acontecia com o Senhor Jesus. Ele era subestimado no meio do seu povo, da sua parentela. Eles ficavam confusos. Como é possível um homem que cresceu numa casa tão humilde, carpinteiro? Vimos ele a crescer, filho de Maria, filho de José. Como? Mas o Senhor Jesus em momento nenhum parou de fazer a obra de Deus, porque era subestimado, porque era julgado, porque era ignorado, porque ele sabia exatamente de onde vinha o poder que ele tinha, a graça que ele tinha. De onde vem essa sabedoria? De Deus, o Espírito Santo de Deus. Como eram realizadas, feitas as maravilhas por intermédio do Espírito Santo de Deus. O segredo é nós conhecermos exatamente aonde nós caminhamos, sabermos o que queremos e para onde vamos, principalmente saber o Deus que nós buscamos. Assim não seremos confundidos e envergonhados. Porque o que acontece muitas das vezes? Muitos de nós desistimos por falta de apoio. Aqueles que estão no nosso meio não nos apoiam, não acreditam em nós.
Mas se Deus acreditar, é o suficiente. Porque o homem é falho, o homem é pecador. Não espere que todo mundo vai te aplaudir. Todo mundo vai aceitar. Dentro da própria família, por causa de determinados históricos familiares. As pessoas vêm muitas das vezes nós iniciarmos, darmos o primeiro passo para determinados objetivos e ninguém dá crédito. Não vai dar certo. Nessa família nunca ninguém conseguiu, nunca ninguém alcançou. Todo aquele que tentou ainda lembram da parte do testemunho daquele que tentou e fracassou. Todo aquele que tentou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o inimigo usa as mesmas pessoas para nos dar esse relatório, para matar a nossa fé, para nos fazer desistir, para nos fazer fracassar. Mas precisamos entender que a última palavra vem de Deus, não vem do homem. Ainda que o homem declare alguma palavra, se Deus quiser, Ele faz. Porque Deus muda os tempos e as estações. Deus muda as circunstâncias. Deus, Ele abre o mar. Deus faz prodígios e maravilhas. Eu sei que a caminhada é difícil. A caminhada é solitária. Muitas das vezes queremos aplausos, queremos um abraço, queremos um aconchego, um suporte do homem, mas não temos. Infelizmente não temos, mas temos o apoio do nosso Deus, do nosso Pai. E só por isso devemos continuar, porque Deus jamais desistirá de nós. Ainda que o homem desista, Deus estará do nosso lado. Desde que andemos em santidade e obediência à sua palavra. Porque Deus nunca vai compactuar com o pecado, com algo ilícito. Mas se estamos em busca das promessas de Deus, daquilo que Deus colocou nos nossos corações, temos planos, temos objetivos. Estamos na brecha em prol da nossa casa e da nossa família. Pela restauração, pela saúde, pelo ministério, pelo chamado e muitas outras coisas que a palavra de Deus ela promete. Com certeza Deus estará do nosso lado pelejando por nós. Às vezes o próprio Deus permite nos sentirmos sós, para que possamos perceber que Deus é tudo em nós. Quando já não há mais ninguém por perto, aí conseguimos identificar que precisamos de Deus, que sem Ele nada somos. Porque muitas vezes, sem perceber, nós colecionamos deuses. Olhamos para determinadas pessoas como a solução dos nossos problemas. O homem pode ajudar? Pode. E Deus usa o homem para ajudar. Mas a nossa confiança deve estar em Deus totalmente, porque Deus não pode mentir. Deus não falha, Deus não erra, Deus é perfeito. Ao contrário de nós, que somos imperfeitos, pecadores, falhos e somos limitados. Nós temos limites. Chega a um determinado nível, nós não conseguimos avançar. Mas Deus quebra tudo que é barreira, tudo que é muralha, tudo que é fortaleza. Muitas das vezes, acontece muito no ambiente de trabalho. Nós apresentamos uma proposta, um projeto, e todo mundo vai querer sabotar. Isso não vai dar certo, não vai dar em nada. Ele não tem capacidade para isso, não tem capacidade para aquilo. Damos os primeiros passos para abrir uma empresa e todo mundo comenta, e todo mundo quer dar opinião, não vai dar certo. Todo mundo, aquilo que investiu nesse ramo não funcionou, isso e aquilo. Tudo isso para desmoralizar,
Porque Deus, quando Ele quer fazer, não precisa de ajuda. Deus pode nos fazer prosperar na escassez. José do Egito, por exemplo, foi na fome que assolou muitos países, inclusive o povo de Israel também viveu. Foi a fase que o Egito estava em grande porque eles reservaram alimento. Deus revelou a José que haveria fome. E ele foi reservando alimento e vendeu para os outros povos. Prosperou na escassez. Deus não depende dos tempos. Deus, Ele pode a qualquer hora. Deus é aquele que quando declara uma palavra, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa. Se você está desmotivado, desanimado por palavras e testemunhos e por sabotagem, saiba que Deus veio essa noite para te levantar, para te fortalecer. Eu sei que a luta é solitária, é difícil. É difícil não ter o apoio de quem nós desejamos, daqueles que estão próximos, que supostamente deveriam apoiar, mas dão as costas. Para Deus, nada disso é problema. O Senhor Jesus, Ele tinha convicção de quem Ele era em Deus. Ele não se deixou abalar por nada. É Beelzebul, príncipe dos demônios. Como se nada fosse. É o falso profeta. Como se nada fosse. Não, filho de Deus. Como se nada fosse. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Isso nos basta. Temos que conhecer o Deus que nós buscamos e nós servimos. Isso nos basta. Oposições sempre haverá. Mas Deus está do nosso lado e isso nos basta. Arriba Deus, te louvamos. Arriba Deus, te exaltamos por mais uma vez. Estarmos, ó Deus, na tua santa e bendita presença. Arriba Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Arriba, Pai, porque tu és o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Arriba Deus, tu és o nosso escudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que vive e reina para todo sempre. Arriba aquele que sempre estará do nosso lado, ó Deus, até a consumação dos séculos. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, todavia o nosso Deus não nos deixará. O nosso Deus não nos abandonará, porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus santo, porque Ele é um Deus justo, porque Ele é um Deus que não abandona o seu povo. Ó Deus, nós te exaltamos e te agradecemos. Grandes coisas, Deus, viveremos. Grandes coisas, ó Deus, o Senhor fará nas nossas vidas. Arriba Deus, acreditamos em todas as tuas promessas e louvamos, ó Deus, na certeza. Arriba Deus, de que vai se cumprir no poderoso nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, mais uma noite por misericórdia. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Ó Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Mas carecemos, ó Deus, da tua misericórdia, porque sem ti nada podemos. Arriba, Deus, sem ti nada podemos fazer. Arriba, Deus, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Ó Deus, em que caminho nós iremos seguir, se só há um? Ó Deus, os nossos pecados e as nossas iniquidades nos afastam de ti.
Então, ó Deus, perdoe os nossos pecados, porque a tua palavra, ó Deus, que é verdadeira, declara que se confessarmos, ó Deus, os nossos pecados, o nosso Pai, justo, santo e fiel, nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Purifica, Deus, os nossos corações. Purifica, Deus, as nossas vidas. Pai. Deus, levanta. Ó Deus, todo aquele que está batido e entristecido. Ó Deus, todo aquele que não tem apoio, até da própria família. Deus, os soldados solitários que andam, Deus, caminhando sozinhos pelo deserto. Deus, achando que o Senhor os abandonou. Ó Deus, achando que o Senhor os deixou. Deus, tu és a esperança da glória. Todo aquele, ó Deus, que espera em ti, vive milagres. Ó Deus, é a manifestação do teu poder. Pai, porque fiel é aquele que prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ó Deus, levanta a nossa fé. Erga-nos, ó Deus, do poço. Erga-nos, ó Pai, da cinza e do pó. Ó Deus, traga aos nossos corações o entendimento de quem nós somos. Deus, em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, e habitamos no seu esconderijo. Habitamos a sombra do Omnipotente. Ó Deus, não seremos confundidos e não seremos abalados. Arranca, Deus, a tristeza, a depressão, a angústia. Deus, que todas essas lutas têm causado aos nossos corações. Remova, Deus, toda a decepção. Ó Pai, porque o homem é imperfeito, o homem falha. Deus, o homem mente. Deus, não permita que as traições, ó Deus, e a ingratidão nos façam parar. Judas traiu o Senhor, com 30 moedas de prata. Todavia o Senhor continuou a caminhada, continuou o processo. Deus não abandonou a cruz. Cumpriu a vontade de Deus para que o seu nome fosse glorificado. Ó Deus, nós também queremos cumprir a tua vontade. Deus, queremos fazer aquilo que lhe apraz, independente, ó Deus, das circunstâncias, porque maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o nosso Deus é maior para nos guardar, o nosso Deus é maior para nos livrar, para nos proteger dos nossos inimigos e adversários. Ó Deus, muitos estão muito perto da promessa. Pai, o inimigo se levantou com desânimo para roubar, ó Deus, para matar. Deus, não permita, honra a fé do teu povo. Ó Deus, que suportou até hoje. Ó Deus, que suportou até aqui. Deus, confundido, envergonhado. Ó Deus, seja o nosso inimigo, nosso adversário. Quanto a nós, ó Deus, o teu povo, faça-nos viver prodígios e maravilhas. Deus, faça-nos viver o sobrenatural. Ó Deus, permita-nos testemunhar a tua bondade, ó Deus, e a tua graça. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. E pedimos, ó Deus, livra-nos, guarda-nos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, ó Deus, para essa noite que não venha prosperar. Cubra-nos debaixo do teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.